noite, Roger, a todos aqui ligados na TV. Roger, primeiro, parabéns pela classificação, uma classificação tão importante. E primeiro, te perguntar uma análise sua da partida, uma partida que, se ofensivamente o Fluminense não foi brilhante, ele vinha fazendo uma partida defensivamente muito boa até os minutos finais, quando passou a dar muita chance para o Bragantino. Aí nessa análise eu queria que você te perguntasse, há uma explicação para essa consistência defensiva ter se perdido no final? Se tem a ver, por exemplo, com as saídas do Biel e do Caio Paulista? Obrigado. Então, a nossa sustentação defensiva que aconteceu durante todo o jogo, né, ela se deve à estratégia que a gente adotou. Se nós não jogamos para nos defender, né, mas para que a gente tirasse as principais virtudes do nosso adversário, que são as bolas invertidas e pesando a área com muitos jogadores dentro da área, né? E as oportunidades que a gente teve de contra-atacar, de ter a oportunidade de levar o adversário para dentro do seu gol, por vezes foram interrompidas por erro de passo na primeira construção. Depois do nosso gol, né, que houve as trocas, né, é claro que não tanto pela característica dos jogadores, mas pelo fato de entrar num jogo já em ritmo quente e o jogador demorar um pouco para entrar na partida, e motivado pelo desejo do adversário e um pouco do desespero da retirar essa diferença, o adversário foi para cima, né? Mas o primeiro gol foi um descuido nosso, uma desatenção numa bola parada, que nós não paramos na frente da bola, e foi uma cobrança rápida, né? Depois disso é um natural pressão de final de jogo, que ali eu tomei a providência de colocar o David Braz, de primeiro volante, que já fez em outras oportunidades, para que ele, né, quando lateralizasse a bola, ele pesasse a área com a sua estatura de zagueiro também e pudesse nos ajudar. Foi uma classificação importante. Não penso que o fato de ter entrado os jogadores mais leves, como o Luiz e o Kaique especificamente, tenham tido como resultado essa diminuição da pressão, muito mais o ímpeto do adversário. Agora é a vez da Aline Nastari, da TNT Esportes. Boa noite, Aline. Boa noite, Dani. Boa noite, Roger, todo mundo que acompanha a coletiva com a gente. Roger, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, sobre a importância da classificação, no sentido de consolidar um trabalho financeiramente para um clube que precisa, nesse momento, passar e chegar às oitavas da Copa do Brasil. E a segunda, eu queria te ouvir mais sobre o Nenê, porque a gente vive um momento que o torcedor pega muito no pé da escalação do Nenê. E eu vi muito isso hoje. E o Nenê chega e faz um golaço, é um jogador que é contestado, mas é decisivo. Eu acho que seria interessante ouvir o ponto de vista do Roger. Como o Roger enxerga o Nenê, a importância desse jogador dentro do que você hoje definiu como seu sistema de jogo, como o estilo de jogo do Fluminense. Então, eu em nenhum momento eu vou olhar, né, que por vezes o que o torcedor fala é uma opinião do torcedor, né? A nossa avaliação interna são avaliações técnico-táticas e o que o jogador pode render naquela posição. Ainda mais nesse modelo que nós passamos a adotar nos últimos jogos. Que é a gente montar um tripé de meio campo. O Nenê, embora com seus 39 anos, é um jogador que tem um limiar muito alto. Em nenhum momento ele deixa de correr e fazer as questões táticas que são importantes para essa função. A todo momento, quando a gente tira um volante da linha, como o Iago, para pressionar um zagueiro, ele é o que faz a recomposição ao lado do Martinelli, né, para que a gente mantenha a solidez defensiva de duas linhas e a gente não permita que o adversário entre para dentro do nosso campo. Em posse de bola, ele dá o ritmo que a gente precisa. Muitas vezes não é só acelerar que vai determinar a capacidade do meia. Muitas vezes a retenção de bola para dar tempo para que os atletas consigam chegar mais próximo do centro de jogo, ele também faz muito bem. E em muitos momentos vai nos ajudar com finalização, como foram nos últimos jogos, com batida de bola parada, eficiente, e que coloca os nossos atletas em condições de marcar gol e com gol de falta também. Né? Então, por vezes, eu não consigo alcançar assim, a dimensão de algumas manifestações, mas eu entendo, né, que é a opinião do torcedor. Né? A nossa avaliação é muito mais tática. Com relação à outra questão, era sobre a classificação, né? A importância da classificação.
Né? Isso é muito importante do aspecto técnico, né? Da consolidação do trabalho, do aspecto financeiro, do aspecto da confiança, né? Da estratégia, do que o comandante estabelece. Né? Nós pegamos a equipe mais difícil, sem dúvida, dessa fase. Né? Uma grande equipe que joga há muito tempo entrosada e tem um jovem grande treinador no comando. Né? No agregado das duas partidas, né? Que essa decisão se decide no agregado de 2 jogos, nós vencemos por 3-2. Eu sempre disse para os atletas que, independente do local, se era dentro ou fora de casa, a primeira partida, na maioria das vezes, é muito determinante para o resultado de uma classificação. Outras grandes equipes ficaram pelo meio do caminho. Essa competição, quando eu comecei a jogar na década de 90, ela era atraente e passou a ser atraente para os clubes porque era um atalho para a Libertadores e um título nacional. Com a CBF valorizando financeiramente essa competição, todas as equipes entram com o espírito não só do título, não só do atalho para a Libertadores, mas também muito importante do ponto de vista financeiro. Então nós estamos felizes, né, com a classificação, né, estamos vivos nas 3 competições, iniciamos o Brasileiro com regularidade, passamos bem no grupo da Libertadores, grupo da morte, e classificamos para mais uma fase da Copa do Brasil. Parabéns aos atletas pelo trabalho. Alguns me falam como os atletas se doam em campo e que isso seria resultado do trabalho da comissão técnica. Não é. Isso, quando eu cheguei aqui, eu já encontrei. Já encontrei um grupo muito motivado para superar os obstáculos que aparecerem. Agora é a vez do João Gurgel, do Saudações Tricolores. Boa noite, João. Boa noite, Daniel. Boa noite, Roger, aos colegas, pessoal do TV. Roger, parabéns por essa classificação Fluminense. Olha, você acabou de falar que quando os atletas estão se doando, né, no Fluminense desde que você chegou, daí a minha pergunta vai em cima disso. No próprio final de semana, contra o meio Red Bull Bragantino, aí também Bragança Paulista, após o apito final do juiz, você viu o jogador do Fluminense muito cansado, né, destacando no campo. Você vê como uma entrega defensiva hoje foi importante. E o Fluminense que vem de uma sequência de jogos muito desgastantes, como você sempre fala, jogos de alto nível, né? Você pensa em, quem sabe, poupar alguns jogadores na próxima partida? Na verdade, quanto menos adversário, mas um campeonato diferente, né? Eu vou me permitir não usar essa palavra poupar, que eu já falei outras vezes, que parece tanto desprestígio para a competição e desrespeito com o adversário. Mas se a gente precisar colocar jogadores frescos, descansados, para manter esse nível de intensidade do jogo, nós faremos sim. Mas a partir de amanhã a gente começa a desenhar, né, ver aqueles que estão se recuperando, né, desse cansaço, de eventual desgaste do jogo, de alguma batida, alguma coisa assim que possa ter sentido. Mas a gente pensa assim, sempre, todo jogo, mas trabalha junto com a fisiologia. Se for necessário, né, para manter a intensidade dessa disputa do próximo jogo, nós faremos sim. Agora é a vez do Daniel Kaiser, da Antena Esportiva. Boa noite, Daniel. Boa noite, Ará. Boa noite, Roger. Parabéns pela classificação. Roger, eu tenho 2 questões. A primeira, você acabou de fazer uma análise sobre o Nenê. Eu sei que você já vem falando há algum tempo também sobre o Ganso. Agora que a gente já sabe que ele fica, né? E com essa ausência do Casares, eu queria que você fizesse uma espécie de uma comparação que um pode entregar, o outro pode entregar, para tipos diferentes de jogo. O que tem feito? Que estilo do Nenê tem feito você optar por ele agora, nesse momento? Em que situações você também pode, talvez, optar pelo Ganso? E a outra questão é sobre o Marcos Felipe, né? Hoje ele acabou sofrendo 2 gols, mas que não foram muita culpa dele. Antes disso, foram 4 jogos sem sofrer gols, e isso depois de uma sequência ali, onde ele vinha sendo criticado, né? Principalmente depois da final do estadual. Como é que você vê também a volta por cima que esse jogador deu e grandes defesas no jogo de hoje também? Primeiro que eu digo para os atletas que eles não devem dar a volta, né, para mostrar para o ambiente externo, né, uma recuperação, né. Acho que o atleta tem que focar no seu rendimento, né, nos seus números, né, e depois da final, né, onde muitos atribuíram, né, as falhas do Marco, a perda do título, né? Eu dei os parabéns logo no jogo seguinte, que pressionado pelo ambiente externo, ele foi lá com tranquilidade, com confiança e fez um grande jogo. Isso é a mostra de um jogador que emocionalmente vai se fortalecendo com esses eventos. Esses eventos é que fortalecem a gente, não é quantas vezes tu cai, é quantas vezes tu levanta.
né, e tem a possibilidade de reagir num outro momento dessa adversidade. Né? Eu tenho por mim que eu escolhi ser treinador de futebol que eu queria crescer como pessoa, né, como indivíduo, porque eu sei que as adversidades que tu encontra nessa profissão, elas fazem a gente crescer como pessoa. Né? Então, a questão das características, né, do Paulo, né, e do Nenê são características um pouco distintas. Né? O Paulo é um jogador que toca mais vezes na bola, muitas vezes durante o jogo, gosta de participar mais perto, onde está o núcleo da partida, né? Dita um ritmo, né, muitas vezes com passes mais verticais. Né, e o que eu estimulo no Paulo, tenho estimulado desde o começo do ano, é justamente essa entrada dele na área quando ele não está nesses momentos, né, quando ele não está articulando. Né, eu vejo essa posição como um meio atacante, né, um jogador que ele não pode só estar trabalhando por trás da linha da bola, ele pode tocar 1 a 2 vezes atrás da linha da bola, andar para frente da linha da bola, ser opção na frente da linha da bola, retornar alguns passos atrás, novamente se tornar opção de novo, e se não está participando, está próximo da área. Né, o Paulo tem treinado muito bem, né? Eu tenho 3 jogadores com essas funções, né? O Casares na seleção, o Nenê que vem jogando e vem nos ajudando muito, e o Paulo, quando tem entrado, tem contribuído. Né? Eu sempre peço a paciência deles, né? O discernimento, que eu sei que todos gostariam de estar mais em campo, mas infelizmente eu não consigo. Né? Hoje eu gostaria de colocar o Paulo em campo, mas percebi que pela característica do jogo eu precisava de um jogador de mais estatura perto da área para os cruzamentos. Por isso optei pelo Braz. Então o bom desse grupo é que todos entendem e esperam o seu momento, e quando entram com muita dedicação para nos ajudar. Para encerrar, é a vez de Marcelo Figueiredo, da Rádio Brasil. Boa noite, Marcelo. Tira o mudo aí, Marcelo. Aí. Alô, Daniel? Isso. Tá me ouvindo bem agora? Pode seguir. Sim, desculpa. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos da FUTV. Roger, boa noite. Ô, Roger, eu não sei se é uma sensação errada minha ou se nós, da imprensa, que não estamos dando devido valor, mas o Fluminense às vezes parece que classificou na Libertadores, já está nas oitavas da Copa do Brasil, empatou com São Paulo no Morumbi. Parece que são feitos que não eram esperados do Fluminense. O time, pela grandeza do clube, é óbvio, mas do atual time, do seu trabalho, já é um time consolidado como candidato a título de qualquer um desses 3 campeonatos, ou mais até de um desses 3 campeonatos, Roger? Então, Marcelo, é o início de trabalho, né? O que eu falei para os atletas hoje, ao entrar em campo, é que eles já têm um conhecimento tático e estratégico do modelo da equipe para tomar as melhores decisões dentro de campo. E que há uma franca evolução no processo. Agora, até onde nós conseguiremos evoluir, se essa evolução vai nos dar a capacidade de fazer por um campeonato brasileiro regular, né, para se manter próximo dos primeiros e tentar conquistar o título, né, se na Libertadores, na Copa do Brasil, chegando com força numa competição menor, a gente pode ter mais possibilidade de conquistar ter uma conquista importante. Eu sei que tem bastante margem para evolução. Né, isso eu posso afirmar, mas vai haver, né, não tenho dúvida disso também, passos atrás e passos adiante, né, porque é um processo do início. Se a gente fizer uma comparação com o Red Bull Bragantino, é um trabalho de pelo menos 2 anos, né, com um time com uma continuidade, e por isso está o tipo de jogo, o entrosamento, o conhecimento dos atletas do modelo. Eu tô muito entusiasmado, né, com o começo, né, sobretudo, né, pela compreensão dos atletas do que precisa ser feito, né, dentro de campo. Hoje eles compreendem o sistema, né, e isso faz com que eles dentro de campo possam tomar as melhores decisões. Obrigado, Roger. Obrigado aos colegas. Boa noite. Boa noite.